Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa. Este ano será 21 de abril, domingo de Páscoa. Cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, que será o início do tempo da Quaresma, dia 6 de março, a Ascensão do Senhor, dia 2 de julho, Pentecostes, 9 de junho, primeiro domingo do Advento, 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Esta é uma tradição antiga de, no dia da solenidade da Epifania do Senhor, se anunciar a data que vai ser a Páscoa deste ano. Todos os anos, quando chegar neste dia da solenidade da Epifania do Senhor, o padre, depois do Evangelho, no final da missa, vai dizer qual é a data da Páscoa. É claro que essa tradição vem de tempos imemoráveis, quando não se tinha um calendário com tanta facilidade. Porque, como vocês sabem, a Páscoa não é uma data fixa, é móvel, todo ano cai num dia diferente. Então era preciso e se fez necessário que a Igreja determinasse um dia para anunciar qual vai ser a data da Páscoa neste ano. E neste ano a Páscoa vai cair no dia 21, muito bem, 21 de abril. Hoje, a solenidade proclamada é da Epifania do Senhor. Parece um nome estranho, mas é muito fácil de compreender o que ela significa.
É claro que tem algumas pessoas que têm esse nome, né? Não sei se vocês conhecem alguém com esse nome. Eu conheço alguém que chama Epifânio. Eu conheço um policial militar que o nome é Epifânio. E lá na rua onde eu morava, também o nome é Epifânio. Mas o policial gostou tanto do nome que o nome do filho dele também é Epifânio. Mas são alguns nomes de festa que as pessoas às vezes acham que na verdade são nomes próprios, como Epifania, como por exemplo a festa da Conceição, e acabam colocando o nome dos filhos. E Conceição, por exemplo, é até um nome, um sobrenome, né, aqui no Brasil. Mas então o que significa? Epifania significa a manifestação do Senhor. Se nós pudéssemos dizer de outro modo, a revelação de Jesus a todos os povos. Quando Jesus Cristo se manifesta a todos os povos da terra. E esta festa é celebrada no dia de hoje. Tomem um folheto, observem a imagem, o desenho que tem logo no início do folheto, por favor, para nós compreendermos melhor o que significa a festa de hoje. Vocês vão ver aí no folheto, de um lado, os pais de Jesus, José e Maria, que representam o povo de Deus, o povo de Israel, aquele povo que foi escolhido por Deus na antiga aliança, e até os dias de hoje tem consciência disso, que o povo de Israel é aquela nação escolhida por Deus para ser sinal de salvação para todo o mundo. Do outro lado, os 3 reis magos que não pertenciam ao povo de Deus, não pertenciam ao povo de Israel, mas mesmo assim são os primeiros a vir a encontrar-se com Jesus, porque viram o sinal de Deus no céu e seguiram este sinal. E além de encontrar, diz o Evangelho, eles adoraram a Jesus Cristo. São os primeiros a reconhecer a divindade daquela criança recém-nascida. Por isso que ajoelham para adorar. Diz o Evangelho que quando souberam que o rei havia nascido, o rei Herodes ficou perturbado e toda a cidade de Jerusalém também ficou perturbada. Os 3 reis magos, ao contrário, seguiram o sinal de Deus e encontraram o Messias. E se colocam em adoração, além, evidentemente, de trazer presentes. Essa imagem que vocês estão vendo revela a festa que hoje celebramos. O povo de Deus e todo o resto da humanidade se curva a adorar a divindade feito carne, feito homem em Jesus Cristo. Não há mais divisão, não há mais separação. O povo de Israel é o melhor povo do mundo porque Deus os escolheu, e o resto da humanidade está perdida, todos os outros vão para o inferno. A partir de Jesus Cristo, essa realidade já não existe mais. Observem no desenho que no centro da imagem está a figura do recém-nascido, do menino Deus, de Deus que se faz homem, e ao redor dele o povo de Israel e a humanidade como um todo, todos os outros que não pertencem ao povo da terra prometida. Pois bem, meus queridos, é esta festa que celebramos e é isto que significa Epifania, a manifestação ou a revelação de Jesus aos outros povos. Nós podemos abstrair dessa festa, dessa realidade, que não há mais divisão em Jesus Cristo. Assim como diria São Paulo também em uma de suas cartas. Não há mais separação entre judeus e gregos, entre escravos e livres. Todos somos filhos de Deus, entre mulheres e homens. Ainda que alguns queiram e insistam de que deve existir uma guerra de classes ou de pessoas para que os que estão embaixo se coloquem acima e dominem os que estão em cima. Não, em Jesus Cristo, essa luta de classes e de pessoas não deve existir. Em Jesus Cristo deve existir a equidade entre todas as pessoas, por mais diferentes que sejam. Homens que respeitam mulheres, mulheres que respeitam homens, heterossexuais que respeitam homossexuais, e bi, e não sei o que, todos os is.
e letras que existem, negros que respeitam brancos, brancos que respeitam negros, e todos, porque todos, diante de Deus, somos iguais. Esta é a realidade que a festa, a solenidade da Epifania traz para a nossa vida hoje. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, a primeira leitura faz uma profecia de que essa realidade vai existir. O Evangelho é a concretização desta profecia, desta promessa de Deus. E na segunda leitura nós temos o desenrolar desta promessa, desta concretização de promessa. Se não vejamos na primeira leitura, podemos tomar em mãos. Se Jesus Cristo fosse uma dessas crianças que está na igreja hoje, não precisaria da estrela. Por quê? Porque esses meninos gritam, hein? Mas é uma beleza. Bastava os reis magos seguirem os gritinhos. Encontrariam facilmente. Mas graças a Deus tem que trazer as crianças para a igreja sim, gritando ou não, e nunca nos incomoda. É importante que o futuro da igreja esteja nas famílias, com todas as suas crianças aqui. É importante isso. Meus queridos, vejam na primeira leitura a promessa que é feita. Por favor, tomem em mãos a promessa que é feita pela profecia de Isaías. E diz o seguinte, lá no versículo 1. Vamos ler juntos. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Bom, parece um erro do profeta. Como é que ele manda acender a luz se a luz chegou? Acende as luzes, estas luzes materiais, porque a luz da nossa salvação, a luz espiritual, chegou. E essa luz é a glória de Deus. Uma luz não se confunde com a outra. Meus queridos, e é interessante dizer, ver o profeta dizer que tudo vai melhorar com essa luz. E é fácil de entender por quê. Porque a luz destaca as cores, dá mais sentido à vida. Porque a luz afasta para longe as trevas da escuridão. E aí a gente precisa cantar com mais força, com mais convicção, o canto de entrada que cantávamos. Deixa esta luz entrar na sua vida, para que os lugares mais obscuros que existem em você sejam iluminados pela luz do Senhor. Que lugares obscuros ou que práticas obscuras são essas? E aí, meus queridos irmãos, todas as práticas contrárias à vinda de Jesus Cristo, que bloqueiam, através do nosso pecado, a passagem dessa luz que é Jesus Cristo em nossa vida. Poderia citar N coisas: a infidelidade, o pecado, os vícios, a maldade no coração, o ódio, a raiva. Tudo isso parece que como que bloqueia a luz de Jesus. Mas o profeta anuncia que todos os povos da terra vão adorar esse Senhor. E anuncia ainda de que tudo vai melhorar. Inclusive, uma coisa interessante que o profeta diz. Versículo 4, por favor. Muito interessante isso. Diz inclusive que os homens vão se tornar mais delicados e românticos com a vinda de Jesus. Cadê os homens da igreja? Levanta a mão os homens aí. Quem tiver dúvida pode deixar a mão baixa. Versículo 4, vamos ler os homens aí. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Olha que beleza. Os homens vão se tornar tão mais românticos que eles não vão permitir que as mulheres venham com ele a longas caminhadas. O que é que eles vão fazer? Aí os que têm muito tempo de casado olham para a mulher, viu que a mulher, e ele também, né? Primeiro ele ficou mais barrigudo, a mulher engordou também. Disse, eu não vou aguentar carregar tanto peso nos meus braços, Senhor, me perdoe.
mas vamos seguir a caminhada. A revelação, a luz de Jesus Cristo nos faz, queridos, nos tornar pessoas serviçais ao outro, principalmente àqueles que mais precisam. Carregar as mulheres nos braços significa esta delicadeza que a luz do Senhor nos faz ter. E aqui uma lição para todos os homens, especialmente aqueles que querem ser duros e fortes demais. Deixe a luz de Jesus inundar também a dureza deste seu coração. Por que não, de vez em quando, pegar a mulher nos braços, nem que seja para jogar na cama? Porque quando chega perto você não aguenta mais, aí você joga. Mas com delicadeza tratar a sua esposa, os seus filhos, dizer que ama, não ter medo de dizer que ama, tratar como que um presente dado por Deus à sua esposa. Eu vejo muitos homens do coração duro, às vezes nem são, mas querem demonstrar dureza, firmeza. Deixa a luz do céu, deixa a luz do Senhor invadir o seu coração e transformar a sua existência. Essa luz que é Jesus vem até nós, a promessa realiza-se no Evangelho, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo nasce, e como a promessa foi feita, todos os povos da terra vieram adorá-lo na pessoa dos 3 reis, e mais do que adorá-lo, levam consigo 3 presentes, que foram... Algumas pessoas não falaram. Qual foram os presentes? Escuta aí o que o outro está falando e presta atenção. Porque esses presentes revelam a natureza de Jesus Cristo. Ouro foi levado para o rei de Jesus Cristo, que acabara de nascer. Incenso para a divindade de Jesus Cristo. E assim como na igreja oferecemos incenso, hoje o padre era para estar usando incenso, não teve. Oferecemos incenso, no livro do Apocalipse revela qual é o significado de utilizar incenso nas nossas liturgias. Diz o livro do Apocalipse que diante do trono de Deus, todos os anjos colocavam incensos e faziam que com a fumaça subissem até o trono do Altíssimo as preces de todos os fiéis. É assim que com a fumaça do incenso a divindade se agrada com os nossos louvores e aceita e acolhe as nossas preces. Ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o homem que haveria de morrer. Aí, os reis magos dos seus presentes revelam as naturezas de Jesus Cristo, homem e Deus, que veio para a nossa salvação. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, importante um fato neste evangelho de hoje para concluirmos esta reflexão. Tomem o evangelho em mãos, no versículo 12, por favor. Vamos ler juntos. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Depois de encontrar com Jesus Cristo, depois de adorá-lo, é preciso voltar. Pensem agora comigo. Vocês estão nessa igreja para encontrar-se com Jesus Cristo, para adorá-lo na Eucaristia, e precisam voltar para suas vidas, mas a recomendação do Evangelho é: não voltem pelo mesmo caminho. Voltem por um caminho diferente. Se você hoje entrou nessa igreja meio triste, desanimado, deprimido, e encontrou com Jesus Cristo na palavra proclamada na Eucaristia, no irmão ao seu lado, volte feliz. Volte por outro caminho. Se você entrou nessa igreja hoje sem esperança, decepcionado, volte por outro caminho. Se você também entrou nessa igreja hoje com o coração duro, fechado, amarrado, volte por outro caminho. Homens, se vocês entraram nesta igreja hoje, brigados com as suas esposas, suas namoradas, suas noivas, voltem por outro caminho.
Não dá para encontrar com Jesus Cristo, luz da nossa vida, e retornar pelo mesmo caminho. Que Deus os ajude e santifique ainda mais. Que assim seja.